Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, pessoal! E para quem não está, na sexta-feira, 20h30, quem por um acaso está assistindo esse programa em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou bom qualquer momento em que você se dispôs a vir para cá, pelo canal da Web Rádio Estação da Luz, para estudar as obsessões com Allan Kardec. Dois peões aqui, eu, Enzio Gomes, o nosso querido Maurício Machado, eu aqui da cidade de Cascavel, no Paraná, ele da cidade de Foz do Iguaçu. Mas antes de fazermos qualquer coisa, eu quero dar o meu abraço de coração, com muita força, ao nosso querido Tavares, que nos acolhe aqui nas, como é que falava antigamente, né, Maurício? Pelas ondas do rádio, da Web Rádio Estação da Luz, agora pelas ondas da internet, e também saudar as web rádios parceiras que transmitem esse programa também neste mesmo horário. E aí, estendo este abraço a todos aqueles que estão acompanhando a gente nesse momento, Maurício. E também aí já passo a palavra para você fazer as suas saudações.
Fala, chefia, boa noite, boa sexta, bom dia para quem está longe, boa tarde para quem está aí num clima mais bacana, boa noite para você que está nos acompanhando, muito obrigado por nos receber aí no seu lar, com a sua família, com seus queridos, seus amados. Mandar um abração para o Tavares também, para todos os parceiros da Web Rádio Estação da Luz, um abraço muito grande para todos os companheiros do Grupo Esmiuçando, relembrar a galera que já estamos chegando em fevereiro e logo, logo retomamos as nossas atividades. E aí desejar um excelente final de semana, já um início de final de semana, para partir dessa sexta-feira, aí para todos que estão nos acompanhando. Como é que você anda, chefe? Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. Se piorar, fica pior. Se melhorar, fica melhor. Então, vamos fazer de tudo para melhorar, né? E não tem outra forma de melhorar que não seja... num convívio íntimo com o Cristo, com Jesus, com os bons espíritos, com a minha querida amada Maria de Nazaré, com o meu querido e amado Francisco de Assis. E o mecanismo que nós temos para conviver, conversar, dialogar com esse pessoal, não tem outro, né, Maurício? É a prece. E aí, eu já vou jogar a bola para você, que eu sei que você sempre prepara uma coisinha interessante para a gente, para começar os nossos estudos. Eu sei que você sempre tem um papo com Emmanuel, dificilmente você não traz ele para a gente começar, aí você já traz Emmanuel, bate e amacia com a prece. Pode ser? Pode, vamos lá. Sabe que hoje Emmanuel mandou um recado bacana? Para o pessoal que está nos acompanhando, já vamos fazer a leitura e a prece, mas para vocês entenderem assim também como é que funciona a preparação, né? Eu e o Enzo batendo um papo ainda há pouco, falamos, vamos seguir de onde, chefe? Aí eu joguei uma pergunta para ele, mas será que todo mundo entende? Será que nós entendemos o que é uma prece? Aí eu fui pegar um texto de leitura de inspiração. E aí Emmanuel vem com um texto na obra que a gente tem sempre lido aqui, né? Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. No item 45 tem um texto com o título Conversar. Então, assim, nós vamos começar o nosso estudo hoje, tá bom? Então, vamos todo mundo... Né? Hã? Vamos, né? Vamos lá. Todo mundo acerenando sua faixa vibratória e vamos ver o que nos diz Emmanuel. Sai da vossa boca nenhuma palavra, mas só para promover a edificação e graças aos que a ouvem. Paulo, Efésios 4:29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversas afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais de amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem preza uma palestra amorosa e esclarecedora? Pelo mero gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se um amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, a dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pelas tuas conversações será conhecido. Então, assim, nós iniciamos o nosso bate-papo hoje também com a espiritualidade que nos acompanha, agradecendo
a companhia dos nossos mentores, agradecendo a companhia dos nossos ouvintes, agradecendo a companhia dos nossos credores, dos nossos cobradores, rogando as dádivas do Criador para que mais uma vez possamos dialogar com clareza, com ternura, com fraternidade. Rogamos os espíritos que nos dê ombros fortes para suportarmos toda a crítica da qual somos merecedores, nos dê visão clara suficiente para percebermos os nossos equívocos, que na maioria das vezes são apontados nas palavras que nos são dirigidas, às vezes de forma amorosa, às vezes de forma ácida. Agradecemos a todos que nos intuem os bons momentos, os maus momentos, pela oportunidade de fazermos o melhor uso para o nosso crescimento. E rogamos a Cristo, mais uma vez, presente aqui conosco, que sejamos todos cobertos a partir de hoje, nessa sexta-feira, com o seu amor eterno. Sua palavra nos leu com herança de que a existência da carne é o treino para o que realmente vale a pena. Façamos por merecer tudo aquilo que plantarmos e amanhã regozijemos as colheitas que virão. Sigamos fortes, sigamos firmes, abençoados por Deus Pai, orientados por nosso querido irmão, nosso Jesus Cristo, e amparados hoje e sempre por nossa querida Maria de Nazaré. Que assim seja hoje e sempre, meus irmãos. Muito bem, meu querido Maurício. Vamos lá. Pessoal, nós estamos, como diz o título do nosso programa, estudando os obsessores prolongados. Então, entender, chamar processo sobre definição, né, quem participa, quais são os tratamentos e tudo mais, para ter uma melhor compreensão desse fenômeno natural, para termos uma melhor compreensão desse fenômeno social e natural, o fenômeno das relações humanas, envolvendo no seu aspecto mais amplo, né, Maurício? Encarnados e desencarnados, vivos e mortos, ou encarnados e encarnados fora do corpo, dependendo da definição que se adote, um fenômeno natural das relações humanas, mas a partir do olhar de Allan Kardec. E nós estamos, nesse momento, analisando a partir do item 81, do capítulo 28 das Preces Espíritas. E nós finalizamos, na semana passada, a análise do prefácio. Na minha opinião, não sei se o Maurício concorda, o texto mais curto, porém mais completo, que se escreveu até hoje sobre o tema. Tem tudo que precisa saber ali, né, Maurício? Manualzinho, né? Não sabe lidar com o aparelho, não sabe se liga na tomada, quantos volts, como é que é. O manualzinho ali está completinho, traz definição, como que o processo desenvolve, como que você pode desenvolver atividades preventivas, curatórias. É um texto curtíssimo e completinho. E é tanto que eu acho que nós já estamos chegando próximo a entre 12 e 15 programas, né? Onde nós analisamos esse prefácio, que é uma página e meia, para ver a quantidade. Né? Aí o pessoal vai perguntar assim, uai, mas vocês estão falando que é um texto curtinho, tiveram que falar isso tudo aí? Gente, o estudo aqui, estudando as obsessões com Allan Kardec, a primeira coisa que a gente definiu foi, não temos pressa. Exatamente. Vamos entender, vamos tentar entender. E a coisa foi acontecendo num tal ritmo em que a gente só passava para outro ponto quando aquele que estava sendo visto, ele ficava esgotado. Pelo menos dentro dessa perspectiva aqui. Né? Então, de acordo com o que Kardec trouxe, a partir do momento que a gente esgotou, a gente passou por todas as abordagens possíveis ali, que a gente lembrou, obviamente, né?
Aí a gente seguia adiante. Então, em cada programa, a gente fazia um retrospecto, o texto atual, e já dava a palhinha do próximo. E assim a gente foi fazendo concatenadamente. Por isso que nós tivemos tantos programas até agora. A ideia é, através desse bate-papo, a gente criar assim, uma compreensão íntima de como eu posso ver, posso passar a compreender o que é um processo obsessivo e como eu posso atuar positivamente dentro desse processo. Aí hoje, quando a gente estava começando a preparar... Só um pouquinho, Maurício, antes de você entrar no hoje. Ainda tem um detalhe. O Maurício, assim, a gente só avançava quando esgotava. Aí alguém pode dizer assim, esgotar o texto. Não, esgotar a nossa capacidade de entender. Né? Porque se a gente parar agora e voltar para o primeiro parágrafo, com tudo que a gente analisou de lá até aqui, eu acho que nós estamos nos 12 programas, né? Teria até que contar para ver. Se a gente voltar agora, depois de toda essa análise, a gente ainda faz mais 12 programas e nós vamos esgotar a nossa capacidade, porém não vamos esgotar o texto. E vamos recriar a possibilidade para, se voltar à leitura, começar tudo de novo. Então, como eu disse, bato bem certo com vocês. Não quer dizer que a gente falou tudo que tinha para ser falado. A gente falou tudo que a gente conseguiu falar naquele momento. Aí eu fico assim pensando, quando tem gente, sabe, Maurício, assim, eu agora já nem sei mais o que eu estudo, porque eu já li o livro de Espírito. Na verdade, eu fiz o grupo de estudo, né? Eu fiz o ano do livro de Espírito, o ano do livro dos médios. Faz 5 anos que faz os 5 livros, né? Aí diz assim, eu já estudei tudo. Eu olho assim, senhora, eu estou lendo o livro de Espírito faz 32 anos e eu não... bom, mas fazer o quê, né? Pode continuar, meu querido. Mas vamos que vamos. Aí, pensando hoje, o Enzo perguntou assim, Maurício, como é que podemos desenhar isso aqui? A gente passa pelas preces, a gente lê. Aí eu joguei uma pergunta no ar, né? Falei assim, mas Enzo, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é uma prece? Mas aí o pessoal vai falar na internet, você não sabe o que é uma prece? Você está fazendo o programa e você não sabe o que é uma prece? Gente, eu tenho lá minhas sérias dúvidas se todos nós temos a capacidade de compreender o sentido metafórico do que representa essa palavra prece. Ou a correspondência exata do que é uma prece. Será que uma prece é só a gente juntar um monte de palavra bonitinho e jogar ela no ar? Será que uma prece é a gente recitar uma frase de modo mecânico, sem, inclusive, pensar muito no que está falando? Eu conheço algumas pessoas que brincam com o tal do bicho Malamém. Não tem o Malamém? Vocês já ouviram falar do Malamém? Tem gente que tem medo do Malamém, porque tem uma coisa que fala assim, livrarmos do Malamém. O pessoal vai cair na gargalhada agora e falar assim, não, capaz, sério, eu conheço gente que tem medo do Malamém, por quê? Tem uma oração que o final dela é livrai-nos do mal, amém? Só que é feita tão mecanicamente que o Malamém acaba virando um substantivo, livrai-nos do Malamém. Esse Malamém deve ser um bicho ruim lascado. Mas sabe a ideia de recitar a coisa mecanicamente? Aí eu fiquei me pensando, puxa, será que a gente entende o que é uma prece? Será que, intimamente, Enzo, e aí eu já jogo a bola para você, quicando, de repente você mata ela no peito e chuta para o ângulo, será que quando eu me irrito com qualquer acontecimento da minha vida, quando eu estabeleço que eu estou vivendo um momento de má sorte, e aí eu fico maldizendo o meu dia. Tinha um desenho animado, lembra? Ó céus, ó a vida, ó azar, a hiena, o hard, né? Lip hard. Será que esse pensamento pessimista e será que esses autoinsultos constituem também uma prece?
Aí o pessoal fala, como assim? Vai, prece é só para uma coisa boa? Calma, gente. A minha pergunta é exatamente nesse sentido. Será que aquilo que eu emano do meu pensamento para o universo de forma negativa, será que isso também não constitui algo que estaria dentro desse contexto de prece, em termos de realização, não em termos de pedido? É muito fácil falar assim, faça uma prece pedindo o bem. Tá, ótimo. Todo mundo compreende o sentido disso. Mas quando a gente fala em entrar em estado de prece, qual é o sentido? Para onde isso quer nos levar? Será que a prece que Kardec refere, Enzio, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é só a gente pegar ali, igual um exorcista, né? Abre o livro, vai lá, igual o Constantine no filme, né? E começa a ler isso aqui? Será que vai dar esse resultado da prece? Mas eu estou lendo a prece de Kardec. Será que vai dar esse resultado? Então, aí eu me coloquei, poxa, mas qual é o conceito, o contexto da ideia de uma prece? O que o senhor entende disso, chefe? Eu só vou dizer uma coisa. Se ao final desse programa vocês quiserem me bater, lembrem que foi o Maurício que trouxe a questão, tá? Porque, assim, como nós estamos na lógica de estudar com Kardec, se eu disser a você o que é que eu entendo por prece, é melhor não. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar na fonte. Vamos buscar em Allan Kardec o que é uma prece, quais as características gerais de uma prece, quer dizer, características gerais são aquelas características que dizem respeito a toda a prece. Aí tem as características particulares, correto? Porque eu, Enzio e o Maurício podemos ambos fazer uma prece, tá? E são preces porque elas têm as características gerais, mas as características particulares dizem respeito a como o Enzio pensa, ao que o Enzio está naquele momento, ao Maurício, e tudo bem. Então, para eu saber se de fato é prece ou não é prece, eu preciso ver se tem as características gerais, se tem, é prece. Se não tem, não é prece, não importa se eu gosto ou não gosto, se eu concordo ou não concordo, aquilo que a gente sempre lembra, né? Então, eu vou pedir, Maurício, para que todo mundo corra ali na sua estante, pegue o seu livro dos Espíritos e abra na pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Terceira parte, capítulo 2, Lei de Adoração. E para a gente entender o que é uma prece. Tem algum problema, Maurício, se a gente não conseguir desenrolar isso no programa de hoje? A gente pode esticar, por exemplo, até o próximo? Eu vejo que problema teria se a gente forçasse para responder hoje o que não foi respondido, deixasse a coisa em branco. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, volta um pouquinho e vamos para a primeira pergunta do capítulo. Primeira pergunta, Lei de Adoração, capítulo 2. Primeira pergunta, 649. Do capítulo. Capítulo, isso. Consiste a adoração. É importante a gente saber o que é essa resposta aqui. Veja. Por que eu entendo perfeitamente o que o Maurício está tentando explicar, para que a gente busque essa compreensão, porque é como ele leu na mensagem de Emmanuel. Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo uma palestra que é Conversando com Jesus sobre o Ano Novo. E eu vou tratar exatamente dessas questões aqui, porque conversar com Jesus é um momento de prece com Jesus. Então, para que você converse com Jesus, você tem que estar no estado de prece. Você falou muito bem. A prece não é algo, a prece é tudo aquilo que você produz ou que você exterioriza quando você está num estado de prece. E a gente vai ver isso aqui.
E o que caracteriza isso? Veja, Kardec começa falando da lei de adoração, que é uma das leis morais. Então, se é uma das leis morais, ela é essencial para a minha felicidade. É a primeira. Vamos lembrar que a síntese das leis morais dadas por Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, na sequência é amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo. Quando você pega as 10 leis morais, a primeira lei é a que rege a minha relação com Deus. As 4 seguintes, as relações de mim para comigo, porque são essas que vão tratar, por exemplo, das questões de como da gente encarnado. As outras 4, eu e o próximo. E a última é a síntese aplicada de todas as 9 leis. E aí, ele já vai começar a definir isso. O que é adoração? Em que consiste a adoração? Mas, Enzio, como o Maurício disse, vocês vão falar da prece. Então, para achar que a gente não está perdendo tempo, Maurício, lê a primeira frase da pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? Só a primeira frase. A prece é um ato de adoração. Pronto. Então, o que é adoração? 649. Em que consiste a adoração? Por isso que a gente primeiro vem para cá. Veja, Kardec ele tem um raciocínio muito bem arrumadinho. Não tem falha. Em que consiste adorar a Deus? Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Bom. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o que é pensamento, conforme o Livro dos Espíritos. Vamos lembrar coisas que nós já estudamos, Maurício. Quando a gente fala em pensamento, eu poderia dizer assim, Maurício, em que você está pensando agora? Aí você vai dizer, eu estou pensando na leitura, estou pensando... Não. Aí é processamento neurocognitivo. Né? Você está lendo, você está raciocinando. Então, quer dizer que a gente confunde, ou melhor, quando a gente fala em pensar, eu estou pensando, você está falando num processo de racionalização, num processo num processo de informação, ou melhor, num processo de processamento de informações, que envolve o que você está vendo, o que você está ouvindo. Então, geralmente, quando a gente fala em pensar, nós restringimos a palavra pensamento a um processo neurocognitivo. Porém, eu não sei se está muito quente aí em Foz do Iguaçu e se o ambiente onde você está agradável. Porque, às vezes, você está lá estudando e o ar-condicionado está quebrado, está muito quente. Então, aquele momento, por mais que você goste de estudar, se torna um momento desagradável, certo? E você vai ficar muito chateado o resto do dia. Você fazendo uma coisa que você gosta, mas às vezes precisa fazer, mas está num ambiente desagradável. Então, esse processo neurocognitivo, ele vai estar embebido, vai estar temperado por um mau humor ferrenho, por uma emoção, certo? Ou por várias emoções. Aí, só que você gosta de estudar, é algo da sua essência. Então, processo neurocognitivo, o raciocínio está lá, o tic-tac está a milhão, tem um conjunto de emoções que dizem respeito, por exemplo, ao ambiente, tem os sentimentos envolvidos naquilo que você está fazendo, né? E ainda tem um detalhe, você está estudando porque você gosta de estudar, mas você está estudando uma coisa que você precisa estudar, que você vai fazer uma prova à noite. Então, ainda tem elementos de vontade, de desejo, de querer. Então, nesse momento, quando eu perguntar, Maurício, o que você está pensando agora? Para você me dar uma resposta completa, você vai ter que dizer assim, o que você está processando quanto informações cognitivas, como é que estão as emoções envolvidas nesse pensamento, a questão dos sentimentos e a questão da vontade. Eu peguei só alguns. Por que isso? Porque se daqui a 10 anos eu te perguntar desse dia, você vai dizer, cara, naquele dia eu estava estudando, eu tinha uma prova para fazer, eu até que gostava da matéria, mas estava um calor do demônio, que olha que... Então, aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala em pensamento, ele não está falando só num conjunto de informações que estão sendo processadas. Ele está falando no que diz respeito a tudo isso. A não ser quando ele fala, por exemplo, no pensamento e na vontade. Aí, naquele momento, ele está se separando para analisar os dois.
Mas quando a palavra pensamento, pensar, aparece dentro de um contexto geral, como na elevação do pensamento a Deus, ele está trazendo esse pacote, sabe? Sabe essa pizza, né? Percebe? Então, o ato de adoração não é um ato só de sentar, ficar ajoelhado e Pai nosso que está no céu, tá, 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 tá. Não, não, não. Você está pensando, quer dizer, você está processando a prece, quer dizer, as palavras, mesmo que seja decorada. O ideal é que não seja, mas se você não sabe, Kardec trouxe as preces aqui para dar uma ideia para a gente. Então, quer dizer, as palavras, né, o sentimento envolvido, as emoções envolvidas, porque às vezes, a gente vai ver na questão 659, que a prece é um ato de agradecimento. Então, te aconteceu algo tão relevante, eu não estou dizendo que é uma coisa boa, algo relevante, pode ter sido algo muito desagradável, mas que ajudou você a crescer e se tornar alguém melhor. Então, você se coloca num ato de profunda submissão a Deus, que geralmente é um ato de ficar ajoelhado, ou um ato de... Oi. Opa, pessoal, deu uma queda aqui, caiu aqui. Deixa eu ver, deixa o Maurício tá voltando, né? Oi. Caiu tudo? Deu um piripaquezinho, mas estamos aqui. Voltei. É, mas gravação continua aqui. Deu a prece foi tão forte, a adoração foi tão forte, que até a internet foi pro saco. Deu um apagão. Então, Eu estava pensando retomando, aqui, né? e Só para finalizar esse raciocínio. Então, quando você vai estar num ato de adoração, não é? Porque às vezes a gente vai ver lá na questão 659, a prece é também é um ato de agradecimento, é um dos tipos de prece que Kardec fala, e às vezes aconteceu algo que nem foi tão agradável, nem foi tão bom, bonito, mas fez você se tornar alguém melhor. Aí você, mesmo tendo sido algo terrível, você vai e agradece a Deus. Em momento assim, a emoção flui. As palavras saem às vezes nem saem, estão fluindo pelo pensamento e as lágrimas saindo pelos olhos. Um sentimento profundo de agradecimento a Deus. Quer dizer, isso é elevar o pensamento a Deus. Isso é adoração. Meu querido Maurício? eu vou fazer uma brincadeira. Tem um caos, se eu não me engano, é do Divaldo. Então, o Divaldo estava numa reunião espírita e Joana de Ângeles fala para ele assim: Divaldo, silêncio. Ele fica com a boca fechada, mas a cabeça acelerada, com pensamentos atarantados, desconexos. Joana vira para ele, dá aquele cutucão assim, fala: Divaldo, silêncio! E ele pensa com ele mesmo: mas como silêncio? Eu estou de boca quieta. Aí, mais uma vez, Joana dá outro puxão de orelha e ele retruca e fala assim: mas eu estou quieto. Não é com a boca, Divaldo, é com a sua cabeça. Faça silêncio mental. Tá, eu posso estar com a boca fechada, imaginando que eu estou querendo estabelecer um estado de prece, mas a minha cabeça, o meu pensamento, ele não caminha no mesmo sentido. As pessoas que vão estar nos acompanhando vão, às vezes, achar isso até meio simples de entender. Falar: é verdade, tem momentos em que eu vou orar, que são tantas coisas que estão acontecendo à minha volta, que eu não consigo me concentrar adequadamente, não consigo fazer uma leitura perfeita. E aí eu faço a oração, faço a prece. Aí, voltando aqui para a adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. É mais ou menos como a gente pegar o telefone nosso, aí você tem um número direto para discar, para falar com God, não vai nem cair na secretária, vai cair no móvel que está do lado da cama dele ali. Você disca aquele número e ele atende e fala: bom dia, boa tarde, boa noite. Ô Maurício, me ligou? Então eu estabeleço uma conexão de pensamento com Deus.
Ou o grande problema, que na maioria das vezes acontece, que é o que eu estou propondo a gente a discutir aqui, a gente a esmiuçar um pouquinho, junto com Kardec, é a seguinte ideia. Eu numa sala, ou no ambiente público, num estádio de futebol, no meio de um show, resolvo fazer uma ligação para alguém. E no meio dessa ligação, eu estou conversando com a pessoa da ligação, estou conversando com mais um, estou conversando com mais um, e eu não estou dando atenção específica para nenhum deles. Onde que está o meu pensamento? Então, às vezes, a gente se propõe a se conectar com Deus, mas nesse ritmo nosso multitarefa. E, obviamente, que esta conexão ela acaba ficando prejudicada em virtude da forma como nós nos doamos, nós nos propomos a fazer isso. Por quê? A gente não faz isso com os requisitos necessários. Não consegue estabelecer essa conexão limpa. Então, é nesse sentido, Enzo, que eu estava pensando aqui, como é que a gente consegue falar algo para todo mundo que viria a trazer uma compreensão sobre isso? Ou pelo menos uma luz, um rumo, qual o caminho tomar? Talvez a primeira coisa que a gente tem que, agora entrando nisso, né, nesse olhar de entendendo o que é pensar em Deus, até porque ele vai dizer assim, pela adoração, o homem, no caso o homem, ele está falando da gente, Kardec, o Espírito está falando da gente encarnado, que ele está falando da alma, né, o homem aproxima sua alma de Deus. Então, se eu não faço essa aproximação, não houve adoração, e se não houve, é porque o pensamento não foi elevado até Deus. Aí, talvez uma palavra que a gente tenha que ajudar as pessoas a entenderem, porque há um problema de interpretação na palavra elevação, que as pessoas podem dizer assim, mas eu não consigo elevar o pensamento a Deus. Aí você pensa que é porque eu estou aqui embaixo, Deus está lá em cima, muito alto e tal. E hoje, eu fico imaginando Kardec escrevendo o livro dos Espíritos hoje, a quantidade de ilustrações que tem hoje para falar isso, né? Eu acredito que ele não usaria a palavra elevação, ele falaria de conexão, no sentido que temos hoje. Eu acredito que na maioria das casas hoje, que tem internet, né? Principalmente quem tem esse sistema de internet a fibra, né? Tem um modem, né? E esse modem oferece 2 sinais, o 2G e o 5G. Não tem nada a ver com o 5G lá do celular, pessoal. Esse é o da sua casa. E aí diz o seguinte, olha, você tem um sinal 2G e você tem um sinal 5G. Tá? Independente de como é que funciona, porque a gente sabe que um é mais estável, outro é mais tal, mas é só essa ideia de elevar. Você conecta no 2G e você eleva a sua conexão para o 5G. Essa seria a ideia. Só que o modem continua no mesmo lugar. A frequência que é diferente, ou essas coisas que... É só para uma questão de ilustração, né, Maurício? A gente sabe que quando você está conectado no 2G, o sinal é mais lento, demora tudo para fluir, para abrir, apesar de que ele seja um pouco mais estável, né? E quando você conecta no 5G, quer dizer, quando você eleva, né, para o 5G, é tudo muito mais rápido, e dependendo da conexão que você tenha, aí é que é melhor ainda. Então... E não. Sim. Se eu estiver longe do modem e forçar a conexão no 5G, eu terei os problemas próprios da distância. Ao passo que, longe do modem, conectado no 2.4G, eu terei estabilidade, porque ele é próprio para a distância. Apropriado, próximo, longe, correspondência entre necessidade e velocidade com relação à conexão. Normalmente, quando vão instalar os modems nas residências, os instaladores orientam, seria conveniente que o modem ficasse localizado num ambiente específico e que daqui ele conseguisse ser projetado para os lugares mais diversos. Mas não colocar ele no último cômodo da casa, no cantinho da casa, e dali projetar para o resto da casa, porque daí vai ter porta, parede, corredor, que vai criar dificuldade para o sinal se propagar. Aonde eu instalo o modem? No lugar onde ele consiga projeção. Projetou o sinal. Se eu estiver próximo, eu conecto
numa área específica, 5G. Se eu estiver distante, aí eu pego 2.4. O sinal vai criar a conexão e vai se estabelecer o contato. Kardec fala em elevação de pensamento. Tá, como? Algumas pessoas conseguem fazer isso nos ambientes mais variados possíveis. Por exemplo, Chico Xavier, ele conseguia estabelecer essa conexão full time em todos os lugares. Divaldo, depois de muito treino, também passou a ter esta possibilidade. Buda, Francisco de Assis, ou outros, Madre Teresa de Calcutá, muitos conseguem estabelecer esse silêncio íntimo para impulsionar essa elevação de pensamento de forma muito simples. Já o Zé Maurício, que é aquele errante contumaz, aquele caboclo que parece que ele tem prazer em permanecer nas faixas mais inferiores, para ele tentar esse processo de elevação, ele ainda precisa de algumas bengalas. Sabe? Precisa de alguns pontos de apoio. Um deles é, primeiro, começar com um silêncio em ambiente. Para que o silêncio ambiente? Para dar um start no silêncio íntimo. Às vezes as pessoas acham que isso é muito fácil. Aí eu vou te botar a pergunta assim: você já tentou dormir e a hora que botou a cabeça no travesseiro, parece que é aí que acelerou o pensamento e começou aquela bagunça mental e não conseguia dormir? Aí alguns vão falar... né, Maurício? Eu sou. Então, não é só o silêncio ambiente que automaticamente levará ao silêncio íntimo. É preciso cultivar o silêncio íntimo dentro do ambiente. Não importa o ambiente que está lhe sendo oferecido, se é um ambiente silencioso ou não. Então, como construir o silêncio íntimo? Mas para que o silêncio íntimo? Que é para eu conseguir projetar o meu sinal de Wi-Fi de forma adequada, que Kardec chama de elevar o pensamento a Deus. Por que às vezes a gente está em casa e anda de um lado para o outro, a nossa conexão do nosso equipamento muda do 5 para o 4G sem a gente entender o porquê? Porque na hora que está projetando o sinal, os equipamentos fazendo essas leituras, eles estão vendo, olha, pela distância aqui, a melhor conectada é o 4G, automaticamente ele muda. Pela proximidade, automaticamente é o 5G, ele muda. Ou eu posso programar o meu equipamento para ficar forçado num ou forçado no outro. Tá. Aí estou eu elevando o pensamento a Deus. Fazendo aquela força mental. Se fizer um pouco mais de força, começa a fazer barulho, inclusive. Aí, no meio disso, passa um bolete da Copel na cabeça. Deu problema, vamos começar tudo de novo. Aí começa aquele pensamento, estabelecendo aquela imagem mental de amparo com Jesus, de repente passa boleto do colégio das crianças. Ué, mas eu estou querendo pensar em Deus e o boleto aparece. Então, pera lá. Eu tenho em mim algumas coisas que estão prejudicando a minha elevação de pensamento. E aí eu jogo uma pergunta. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec questionou assim: influem os espíritos nas nossas vidas? E a resposta dele é mais assim, mais do que imaginais, a tal ponto de que de ordinário são eles que vos dirigem. Opa, então quer dizer que quando eu estou tentando elevar o meu pensamento, vão ter espíritos acompanhando isso? Eu acho que sim. E aí eu jogaria a pergunta: tá, mas quais espíritos estariam acompanhando isso? Todos aqueles que estiverem simpatizando no seu padrão vibratório naquele momento. Se você está acompanhado
de todos os seus obsessores no seu momento da prece, os primeiros que irão tentar influir o seu pensamento para mexer com essa elevação positiva, negativamente, vão ser esses próprios acompanhantes seus. Em outras palavras, nós podemos ter essa espiritualidade à nossa volta, fazendo o papel das paredes dentro de casa que atrapalham a propagação do sinal de Wi-Fi do modem. Porque quando nós pretendemos estabelecer a nossa concentração para determinar a elevação do nosso pensamento, vêm esses irmãozinhos e colocam na nossa mente essas ideias que acabam nos atrapalhando. Jesus Cristo passou por isso. Durante algum tempinho ele ficou num deserto e sempre chegava lá um caboclo para tentar ele. Atentar, como diz a turma do sul, né? E aí ele dava ouvidos para o amigo e falava assim, irmão, fala o que você quer falar. Beleza, ouvi. Tá, mas não tem espaço. Obrigado, volta amanhã. Bom, uma coisa é dar espaço para que esta provocação gere uma reação dentro de nós. Interfira efetivamente na proposta de elevação de pensamento. Então, nós criamos as dificuldades e cultivamos elas dentro de nós. O problema persiste, tá, mas e aí, como é que a gente consegue fazer, Enzo, para melhorar essa conexão desse sinal Wi-Fi? Para depurar ela? Acho que você já percebeu que eu estou tentando aqui desmontar aquilo que as pessoas trazem, né? Isso. Eu ia rezar para Deus, então eu começava a falar, né? Então via as palavras, mas tá, Kardec está falando que a prece é um ato de adoração, um ato de adoração. Então você está fazendo alguma coisa. E aí já comecei a dizer, mas não é só palavras, pensamento que perpassa a prece, a adoração, não é só palavras, tem sentimento, emoções e tudo mais. E aí eu não sei se você falou intencionalmente ou é porque estava dentro do exemplo e você falou a palavra aproximação várias vezes. Eu tenho que me aproximar do modem para poder conectar com o 5G. E aí fala, pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Então eu tenho que me aproximar dele. Aí esse ponto você está falando, tá, Enzo, mas como é que eu faço? Porque eu tento. Não é que eu não tente, não, eu tento. Mas parece que não funciona. Aí vamos lá. O nosso querido, por isso Kardec trouxe tudo que a gente precisa. Ele vai perguntar assim, pergunta seguinte, a adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Quer dizer, a adoração, essa adoração, ela é fruto de algo que vão me ensinar. Então, eu vou ensinar ao Maurício como fazer a adoração. Então, eu vou ensinar a ele como elevar o pensamento, eu vou ensinar a ele como se aproximar de Deus. Ou é algo que ele traz, é inato? Resposta, sentimento inato como a divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Aqui a gente começa a finalizar esse desmonte do que é que eu entendo que é essa adoração, que a prece vai ser um ato de adoração, para começar a responder a pergunta que você fez. O que de fato é uma prece? Então, veja só, duas coisas. É sentimento inato. Se é sentimento, não é raciocínio. Então, não tem um procedimento cognitivo estabelecido que alguém ensina para outro. É algo inato. E vejam, não tem relação com emoção. Porque tem muita gente que acha que, porque não tem aquela coisa assim, quando a gente mergulha profundamente, você entra num êxtase, ou pessoas que choram, pessoas que riem, quer dizer, isso são emoções, isso é fisiológico. Então, tem pessoas que acham que porque não está tendo assim, simplesmente quer dizer assim, ô senhor, tá puxado, senhor. Acha que não foi prece, sabe? Porque não sentiu nada. E veja, então é um sentimento inato. Então, independe do que te ensinaram como prece. Você fica de joelho, você baixa a cabeça. Veja que na hora que eu falei antes de assumir uma postura de submissão, eu assumo, isso é natural. Quando Jesus aparece para Paulo, quando ele se dá conta, ele está como? De joelhos
chorando, completamente submisso. Quando um ser superior chega diante do inferior, o inferior se desmonta, porque a força moral é muito grande. E o inferior, por naturalidade, a não ser que ele se ache superior, aí ele vai querer bater de frente, mas aquele que quer manter essa comunhão com o superior, é natural. Você vai e você sabe, assume essa postura. Aí veja, a consciência de sua fraqueza, aí ele está me dizendo, não, deixa eu te dizer como é que você tem que fazer, sabe? Qual é o procedimento? A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Não é à toa que Jesus deu a melhor definição de Deus. Joana vai dizer isso no livro Filho de Deus. Pai. Então, todo aquele que quer conversar com Deus através do ato da prece, ele precisa se preparar. E quando eu falo se preparar, não é ficar uma semana, não. É agora. É agora. Como diz, passou o boleto? Peraí, calma. Peraí, deixa eu me preparar aqui. Quer dizer, eu vou conversar... Só um pouquinho. Eu vou conversar com o Maurício, é meu amigo. Aí eu vou chegar, Maurício, cara, eu preciso de um colo, cara. E Maurício, diga. Quer dizer, ele não está me abraçando. Isso geralmente vai acontecer no final. Mas ele está se abrindo e eu preciso de um colo. Né? E aí eu converso com o Maurício. Deus é pai. Percebe o que é estar em estado de prece? Não é nada místico. É simplesmente eu me colocar olhando para a minha fraqueza de homem frágil. Jesus fez isso e Jesus é um espírito puro. Só que naquele momento encarnado, ele precisava mostrar para a gente como fazer. Pai, eu sou fraco. Preciso de um colo. Me escuta um pouquinho. Você entrou em profundo estado de prece. Você levou seu pensamento a Deus, você se aproximou dele. Você chegou até ele. É o Pai. Maurício? Um amigo meu tem alguns filhos que já estão na idade adulta, da adolescência para a idade adulta. E há pouco tempo um deles me contou uma história que encaixa aqui. O filho mais velho começou a vida universitária. Os primeiros 60 dias, aquela empolgação. E o pai percebendo o filho empolgado. De repente, o pai, meu amigo, começa a conversar comigo e ele vai percebendo assim que o filho começa a se amuar, meio que se apagar, apresentar uma preocupação diferente. Mas o filho não fala nada. E o pai compartilha comigo, né? O pai chega, meu amigo, e fala assim, acho que tem fogo, porque eu estou vendo fumaça. Falei, não, calma. E aí eu comecei a acompanhar esse filho do meu amigo, que eu também tenho um carinho muito grande. Comecei a dar uma atenção toda especial, realmente percebi a mudança nele. E em virtude da amizade, da proximidade, eu tive espaço para, num determinado dia, num determinado lugar, na ocasião perfeita, chamar o menino para perto e falar, o que está rolando? E aí ele me contar o problema. O que na perspectiva dele era um problema. E aí eu perguntei, tá, e qual é o teu medo? Como é que eu vou falar isso para o meu pai? Como é que eu vou conversar sobre esse assunto com o meu pai? Então, mas quais são os seus receios? Ah, meu pai vai ficar muito bravo, meu pai vai ficar isso, meu pai vai fazer isso, meu pai não sei, meu pai é uma pessoa assim, meu pai é uma pessoa assada. E aí o filho começou a pré-julgar o pai de uma maneira extremamente severa. Aí, depois ele se abriu bastante comigo, eu virei para ele e falei assim, tá, mas você está esquecendo de uma coisa importantíssima nisso tudo. Aí o que é? Ele é o seu pai. E o que o senhor quer dizer com isso? Ele é a pessoa mais próxima de você, você é parte dele.
Ele pode ter todo o rompante humano, mas antes de qualquer coisa, o instinto dele vai ser um instinto de compreensão e proteção. Então, faça o seguinte: crie a oportunidade certa para você conseguir chegar para o seu pai e chamá-lo para uma conversa sem tom de brincadeira, zombaria, sem dramaticidade, sem encenação. Chega para ele como o filho que demanda dos recursos emocionais, amorosos, sentimentais que um pai tem, da maturidade que o pai já conquistou com o tempo, e fala para ele assim: pai, preciso conversar contigo. Você cria o ambiente, você cria a situação, você se prepara para ter essa conversa com o pai. Então eu falei isso para o filho de um amigo. E é óbvio, depois eles acabaram conversando e eu fiquei sabendo que era para ser um grande problema, era uma grande dádiva, que era uma gravidez não programada. E os jovens, eles viam aquilo com muito receio, com muito medo. E eu vi no pai, que é o meu amigo, ele, quando me contou a história, falou assim: cara, eu vou virar avô. E riu. Eu vou virar avô. E falou: tô feliz pra burro. Aí eu falei: tá, e o teu filho? Meu filho tá morrendo de medo. Do quê? Primeiro morrendo de medo de mim, achando que eu ia lascar ele, brigar e não sei o quê. É óbvio também que eu tive que colocar a parte de pai para falar: bom, muito bem, então agora você virará aquilo que eu já sou. E isso impõe uma responsabilidade. Não é uma coisa Deus dará. Filho precisa comer, filho precisa de amor, filho precisa de criação, educação, paixão, orientação, modelo. Mas filho é um brinquedo, filho é a maior diversão, o maior companheiro, o maior irmão que você tem. Então, foi possível criar espaço para ter esta conversa. É isso que o Enzo acabou de falar. Então, puxa, como é que eu faço para elevar esse pensamento, para estabelecer isso? Será que eu preciso de treino? Será que tem escolinha para me ensinar? Espera lá. Primeira coisa, isso aqui já está gravado no seu espírito desde o momento que você foi criado. Deus nos cria simples e ignorantes. Naquele momento foi colocado na cabeça que existe um pai. Então, a partir daquele momento, a gente sabe que alguém nos criou e quer o melhor para nós. Então, agora depende do meu lado. Tá? E como é que eu faço para bater na porta do pai, abrir ela um pouquinho e falar assim: pai, está ocupado agora? Posso conversar com o senhor? Me dá um tempinho? Como eu faço isso? Como eu crio isso? Porque a hora que eu conseguir chegar e bater na porta de maneira adequada, sem balbúrdia, sozinho, demonstrando respeito, demonstrando amor, demonstrando adoração a esse pai ele vai abrir essa porta e falar: entra, meu filho, o que você precisa? Vai me ouvir. Aí fica assim: Enzo, então, se eu fizer isso certinho, no final eu vou ganhar tudo que eu falar com o pai? Vai. Inclusive muitos nãos. Oi, como assim? É porque, às vezes, a resposta dele ela não é a que a gente quer, mas ela é sempre a melhor para nós e, às vezes, nós não percebemos. Aí a gente cria zonas mentais complicadas. Aí a gente volta naquilo que eu disse lá no começo, fala: o meu, caramba, que má sorte, só má sorte me acompanha, nada acontece assim. Deus, o que eu fiz? Eu acho que eu joguei a cruz na pedreira, né? Ou tem outros que brincam com outras expressões nesse sentido para falar sobre essa perspectiva, no sentido de que tudo aquilo que eu não ganho pela minha vontade, então eu estou sendo punido. Chico Xavier tem algumas frases que rolam por aí, são reconstruídas rotineiramente, e uma delas foi reconstruída assim: Deus nunca fechou portas para o meu mal. Hoje eu compreendo que todas as portas que foram fechadas era porque Deus dizia para mim: esses são lugares que não são adequados para você.
E hoje eu sou grato por isso, mas leva tempo para a gente ver isso. Você consegue rapidamente, Enzo, hoje, na sua condição humana encarnado, agradecer uma porta fechada que você não consiga fazer a leitura do porquê ela foi fechada? Na hora, não. Eu também, na hora, não. Na hora, não. Então, a gente ainda é muito humano. Aí, é para esse humano que Kardec está tentando colocar essa luz de, pera lá, então você quer saber como é que funciona a prece, o que é a prece. Então, vamos começar. Prece é a elevação de pensamento a Deus, porque isso constitui a gênese de um ato de adoração. E a adoração é algo que está inato na nossa existência, está inscrito. Se eu fosse utilizar as palavras de Kardec, ele provavelmente diria assim, está escrito de forma tipográfica dentro do nosso espírito. Porque na época de Kardec, a escrita mais duradoura que existia era através da tipografia, que era algo recente pela modernidade, que daí você conseguia impregnar a tinta no papel através de um mecanismo específico da tipografia. Então, se Kardec estivesse falando aqui com nós agora sobre isso, ele traria essa perspectiva também. É por aí, chefe? Bem por aí. Aí agora, lembra que eu falei que se vocês ficassem bravos comigo, lembrassem que quem trouxe o assunto foi Maurício? Mas é brincadeira, porque se lembrarem do final do prefácio, Kardec vai dizer que a prece é sempre medicamento eficaz para todos os tipos de obsessão. Por isso que a gente está mergulhando aqui no que é a prece, para tanto aquele que está obsidiado, quanto para aquele que cuida dos obsidiados, dos obsessores, tenha consciência dessa ferramenta. Agora, Maurício, até aqui a coisa foi muito suave, muito tranquila, maravilhosa, melzinho na chupeta. Agora que chega, talvez, a questão mais dolorosa para a gente. Tá, tudo bem, agora eu entendi. Ok, vamos lá. A prece, como vai estar ali lá na questão específica da prece, a gente nem chegou na prece ainda, pessoal. É um ato de adoração, é a primeira frase, nem leu a resposta inteira, é um ato de adoração. A gente já viu que a adoração é esse momento de comunhão com Deus através do pensamento. Então, quer dizer que qualquer pessoa que pensa em Deus está orando, quer dizer, qualquer pessoa, não vamos falar orar agora que é a prece, também é adoração. Qualquer pessoa que pensa em Deus, então, está no ato de adoração. O ato de adoração, ele acontece em qualquer contexto, qualquer situação. A gente já viu que não, porque ele coloca aqui que a consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar. Então, esse é o estado de prece, é o estado de profunda humildade diante de Deus. Então, aquele indivíduo vaidoso, orgulhoso, senhor de si, ele pode conversar o tanto que ele quiser. Deus vai ouvi-lo porque Deus está em toda parte, mas ele não está num ato de adoração. Mas não fala isso. Você não pensa, quem é você para dizer isso, que Deus não, isso não é um ato de adoração? Não inventa. Você pode adentrar um pouquinho aí, eu vou levantar aqui, estou usando um tablet, adoração exterior. Maurício, eu vou ler, só vai me acompanhando, tá certo? Não vou nem parar para comentar. Eu vou ler 3 perguntas, 653, 53A e 54. Vou ler bem devagarzinho, pergunta e resposta. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores, quer dizer, ajoelhar, ficar em pé, juntar as mãos, baixar a cabeça, acender isso, fazer aquilo, tal, isso é de um ato exterior? A verdadeira adoração é a do coração. Sentimento, emoção. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Em todas as vossas ações, lembre-se, Deus, o Senhor, está te observando. 653. A adoração exterior é útil? Tem alguma utilidade? Uma das características do que é o bem é útil. Uma das características do que é o mal, inutilidade. Sim, adoração exterior é útil? Sim, vírgula. Se não for um vão simulacro. Maurício, você consegue traduzir a palavra simulacro? Enganação. Embuste. Você usa isso. Você lida com essa palavra no seu dia a dia profissional, né? Quando
a pessoa vai cometer, está na intenção de cometer um assalto, e ele tem uma arma de brinquedo. Aí como é que vai lá qual é o termo técnico? Ele usou um simulacro. Né? Então, a adoração exterior é útil? Sim. Se não for um simulacro. E como é que eu vou saber se é um simulacro ou não? É só ver o que ele falou, que é um ato de adoração lá em cima. Ato de humildade. Sou frágil, pai, se de ajuda, tá? É sempre útil dar um bom exemplo. Vou dar um exemplo de simulacro aqui para as pessoas. Isso. Madagascar, o desenho Madagascar. No segundo, quando eles estão na África, tem um riozinho que de repente fica entupido por causa dos nova-iorquinos, e os animais, à beira do colapso, porque a fonte d'água secou, precisam que o leão-chefe faça alguma coisa. E o leão-chefe, ele simula que faz alguma coisa. Que é bem na verdade, ele corre atrás do irmão dele e põe o irmão dele para fazer alguma coisa, novamente simulando uma condição física. Simulacro. Se eu fosse... eu espero que isso não gere um processo para mim, mas eu gostaria de brincar com a palavra denorex. Aqueles que são jovens há mais tempo vão entender a história do denorex, porque tinha uma propaganda que falava, parece, mas não é denorex. Né? Parece shampoo, parece remédio, a gente não sabia bem certo o que era. Parece, mas não é. O simulacro é a ideia do estou fazendo de conta que é, mas eu sei que não é. Então, quer dizer, a adoração exterior, qualquer coisa que você faça, será útil se não for um simulacro. Eu vou acender um incenso para criar um ambiente para poder... Aquilo que o Maurício falou, fazer silêncio, tentar me aproximar. Então, é sincero o que você está fazendo? Você acredita que aquilo pode te ajudar? É sempre útil dar um bom exemplo. Olha o que ele está falando. É sempre útil dar um bom exemplo. Não vamos entrar nos detalhes, porque aí a gente ficaria aqui mais umas 3 semanas só nesse bom exemplo aqui. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, só para aparecer, mas cuja conduta, aí aqui a coisa começa a arrochar o pescoço da gente, Maurício, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Segura, vai piorar. 654. Deus tem preferência pelos que o adoram, ato de adoração, aquele que pensa nele, que eleva o pensamento, tal. Desta ou daquela maneira, Deus prefere que reze para ele, que adore ele no Monte Garizim ou no Templo em Jerusalém? Na igreja X ou na igreja Y? Debaixo da árvore ou debaixo do sol? Dentro d'água ou fora d'água? De branco ou de preto? Azul ou roxo? Sabe? O que ele prefere? Deus prefere que os que o adoram. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Aí lembro do Saint-Exupéry. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Então, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Deus prefere aqueles que o honram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Por que fazendo o bem e evitando o mal? Porque nós somos... Ele está falando para nós, Maurício. Peão da terceira ordem. O mal está na nossa conduta natural. Somos imperfeitos, senão já seríamos da segunda ou da primeira. Então, quer dizer, o natural da nossa conduta hoje, ainda hoje, como espírito da terceira ordem, é a conduta do mal, é a transgressão da lei. Então, se eu pelo menos evito o mal e faço bem, mesmo sem eu ser ainda uma pessoa boa, porque eu não me tornei o bem, eu fazer a caridade, mesmo que eu ainda não seja caridoso, com aquela questão da intenção,
já é alguma coisa, é alguém que está se esforçando. Não é assim que o Espírito de Verdade diz, que reconhecereis os verdadeiros espíritas pelos esforços que faz para se melhorar a cada dia, né? Então, ele prefere essa pessoa que, mesmo sendo imperfeita, mas está no esforço de ser melhor, àqueles que julgam honrá-lo com cerimônias que não tornam melhor nem ele nem os outros. Todos os homens, vai piorar. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Todos. Aí olha aquele que a gente comentou, como Jesus apresentou Deus como Pai. Então, todos os homens são irmãos e filhos de Deus, o que impõe a fraternidade. Então, como é que eu vou amar a Deus e odiar ao meu irmão? Ai, peraí, isso já está no Evangelho. É mentiroso que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão. Está na Epístola de João. Maurício, você não tinha mais o que fazer hoje? Você não podia ter deixado a gente? Não, vamos lá, a gente avança. Deixa o pessoal enganado, assim, faz de conta. Tinha Vamos. bastante coisa para fazer hoje, mas não dava para seguir sem isso. Eu estou brincando, pessoal, é para a gente dar uma descontraída. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. É hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparência. Piedade é essa conduta que a gente assume assim, de meio santo, sabe? Essa coisa toda. Tem pessoas que são assim. O simulacro. Sabe? O simulacro, né? Antigamente, você lembra da expressão santo do pau oco? Eu lembro, sempre que olho no espelho. Mas você sabe a origem da expressão? Sei. Minas Gerais. Então, a expressão o santo do pau oco, ela cabe aqui. Porque no embuste da imagem angelical, quem estava utilizando o santo feito de pau oco eram contrabandistas, eram pessoas que estavam levando para fora do nosso país riquezas naturais. Era um embuste. E o embuste era feito através de uma imagem de um santo. Tem uma série que foi gravada na Inglaterra, chamada Os Pilares da Terra. Os Pilares da Terra, baseado em 4 livros. Baseado em 4 livros de Ken Follett. Isso. E tem uma altura do campeonato em que o rapazinho que está virando construtor, aprendendo tudo, ele está mexendo com pedras, ele aprende a mexer com pedras, e ele descobre que tem uma pedra que durante a noite acumula água, durante o dia acumula água, e quando o sol bate nela, parece que acontece um processo dentro da pedra, a pedra deve aquecer alguma coisa, e a água verte da pedra. Olha o embuste que ele conseguiu criar. Ele faz a estátua de uma santa, deixa o cucuruto oco e coloca uma pedra lá dentro. Ele poliu a pedra, ficou redondinha, então a pedra fica com aparência como sendo os olhos da santa. E ele sabe que a pedra acumula água e solta água, dependendo do sol batendo ou não na pedra. Aí ele pega aquela pedra, na idade medieval, na idade da escuridão da humanidade, e coloca aquela santa dentro de uma igreja que a política não quer que seja construída. Terminar de construir a igreja. Aí ele coloca a santa num lugar e a hora que vai bater o sol na santa, a pedra verte água, ou seja, a santa chora. Para todo mundo que vê, é um milagre. Para ele que fez o truque, só faltou aparecer o Mr. M e explicar qual era o truque. Era um embuste. Então, do jeito que o Enzo falou aqui, ó, é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. É hipócrita aquele que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Adore assim como eu estou mandando, mas não faça o que eu estou fazendo. Não faça o embuste. Olha o que ele fala. Aquele que professa adorar o Cristo, aquele que diz que adora o Cristo,
que ora a Jesus: ai, Senhor, eu vou apanhar. Mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, Maurício, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que fez do que o selvagem ignorante do deserto, e, como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Contudo, se for um homem que enxerga perfeitamente, reclamareis, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. Isso vai ficar muito claro, Maurício, muito claro o que a gente está tentando mostrar aqui, primeiro esse ponto. É tentar desconstruir a ideia de o que você tem na sua cabeça sobre adoração, porque talvez isso esteja impedindo que você, de fato, vivencie um ato de adoração. Porque você viu assim, você aprendeu assim, ensinaram para você daquele jeito, daquele outro e tal. E hoje, no momento de dor profunda, que praticamente acredito que a totalidade da humanidade hoje está vivendo, dentro de cada um dos seus aspectos, dentro das circunstâncias, das suas provas e expiações, você talvez esteja se furtando ao o direito de filho de Deus de comungar com ele através de uma vivência de adoração, conforme está previsto aqui, simplesmente porque não está funcionando. Mas não está funcionando porque talvez você não esteja seguindo isso aqui. Então, talvez a ideia inicial de a gente mergulhar um pouco na prece seja essa. Deixa eu desconstruir um pouco o que você tem e te apresentar novas possibilidades muito mais simples e objetivas. Porque vai depender simplesmente de como você se posta diante de Deus para conversar com Ele e o que você está fazendo de você e da sua vida perante Deus. Isso vai ficar muito claro quando a gente for para aquelas 4 questões. Aí sim a gente já pode um pouquinho mais para frente, já estamos chegando aqui no final, mas o pessoal já pegar isso para o próximo programa, que é a pergunta 458, a prece é agradável a Deus? 459, qual o caráter geral da prece? 460, e são 2, a prece torna melhor o homem? E como é que certas pessoas que rezam muito não se melhoram? E a última, podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E aí a gente vai talvez encaixar bem que para aquele que diz eu não consigo conversar com Deus, ou Deus não está me escutando, que talvez só falte um pequeno detalhe. É você começar a olhar para você mesmo. E aí eu vou só pegar uma frase da resposta da questão 660, para a gente entrar um pouquinho nela, e daí a pouco já irmos para a nossa despedida. Na resposta 660, a terceira frase diz assim: para as pessoas que rezam muito, 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 e acham que isso resolve, para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmo. A prece é, acima de tudo, um estudo de si mesmo. Pai, por que eu não consigo ser feliz? Eu estou tentando, por que eu não consigo? Olha, o senhor veja que... O senhor sabe a Mariazinha, pai? O senhor vê, ela me persegue tanto, aquela criatura, lá no trabalho, por mais que eu me esforce. A Mariazinha, olha... Peraí. Por que a Mariazinha me incomoda? Por que a Mariazona não me incomoda e a Mariazinha me incomoda? É fazer um estudo não da Mariazinha, é um estudo de mim mesmo. Por que eu me incomodo com a Mariazinha? A prece é um estudo de si mesmo. Vamos começar a pensar nisso. Tem uma semana, pessoal.
Uma semana. E aí temos aqui, agora 12 minutos para finalizar. Eu sei que o Maurício está ali. Então, Maurício, venha. Eu vou terminar a frase que você estava na 660, é a última frase. 670A, né? A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira como o aplica. E eu vou lembrar um episódio que está rodando muito no Facebook agora, de Grey's Anatomy. Aí está o médico sentado diante da paciente, falando que ela sofre de uma bronquite crônica e que ela já usa o remédio há tempo e que aquilo não está gerando solução, que ela precisa que o remédio seja trocado. Aí o médico, todo paciente amoroso, pergunta assim, a senhora está com o remédio aí? Claro, ele está aqui na minha bolsa. E eu poderia ver a senhora aplicando? Já sabe usar? Não, ele não pergunta dessa maneira, ele pergunta assim... Não, sou eu que estou perguntando, já sabe usar? Aí ela já na grosseria fala assim, mas por quê? Você acha que eu sou burro e ignorante? Não, de maneira alguma, eu só quero ver se a senhora está aplicando da maneira correta. E aquelas bombinhas, para quem tem asma, né? Você coloca ela na boca, pressiona e ao mesmo tempo você bota todo o produto no peito. Aí ela pega aquela bombinha e mira aqui na amígdala e igual um desodorante. E o médico fica com aquela cara de lâmpada, né? A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira como ele é aplicado. Bom, gente, já estamos no horário e eu vou colocar para vocês o questionamento que surgiu em mim quando a gente começou a pensar hoje no programa, né? A continuidade. Eu projeto para o universo, nós projetamos para o universo incessantemente pensamentos, emoções. Boa parte a gente materializa isso em sons, palavras, em gestos. Mas, independentemente desta matéria, a gente faz essa projeção também em muitos pensamentos, muitos sentimentos, que ficam aparentemente enclausurados dentro do nosso coraçãozinho, mas que, na verdade, eles estão sendo acompanhados pelo nosso Pai a todo instante. E isso se traduz nas nossas ações e traduz nos nossos desejos, nossas vontades, a maneira como nós nos portamos diante de uma tarefa. O patrão vira e fala, faz isso. Aí você olha para o patrão e pensa, mas isso é uma coisa burra de ser feita. Tá, mas ele é o patrão. O patrão pode até estar errado, patrão. Então você faz o que o patrão pediu para você fazer, desde que, obviamente, seja uma ordem legítima, não seja uma ordem que determine que você cometa um crime, uma violação, sendo uma atividade natural, mas burra, e o patrão quer que você faça ela da forma burra, ele pode ser um cara mais inteligente do mundo, mas ele ainda é o patrão. E você vai fazer aquilo com uma má vontade lascada. Então, a maneira como você faz a ação é uma coisa e o que está passando dentro do seu pensamento, no seu coração, é outra coisa. Algumas pessoas se propõem a fazer preces dessa forma. Então, antes de ir para a casa espírita ou para um centro religioso, essas pessoas se envolvem em acontecimentos que as deixam nervosas, agoniadas, assustadas, que alteram o seu equilíbrio psicológico, fazem ingestão de substâncias que não seriam adequadas, bebe álcool ou coisa parecida. E assim elas se dirigem ao seu espírita. Chegando lá, põe o pé dentro da casa espírita e fala, pronto, agora tudo aquilo que é mal ficou ali fora e agora eu só vou fazer o bem. Não é bem assim. Ou dentro dos nossos lares, quando nós propomos a ter uma conversa com Deus, só que aquela conversa, às vezes, para cramar bastante de Deus. Ou, às vezes, a gente está muito incomodado com Deus e a gente começa em pensamento a reclamar bastante, imaginando que ele não está ouvindo. Não, nesse momento eu estou sozinho, agora eu vou reclamar de Deus, porque Deus não vai estar vendo.
Mas a prece não é a elevação do pensamento a Deus. Se você eleva esse pensamento a Deus, você está estabelecendo conexão com o Wi-Fi dele. Aí eu te pergunto, qual uso você dá para isso? Você dá um uso para o bem, seguir as leis divinas, obedecer às leis divinas? Ou você dá uso para violar as próprias leis divinas, até mesmo diretamente com Deus? Quando nós estamos enfrentando processos ou vivenciando processos obsessivos, às vezes nós esquecemos o sentimento de fraternidade para olhar o outro como ser humano. E também esquecemos que os dois ou mais que enfrentam o processo são irmãos. Tanto o obsessor ou obsessores, quanto o obsidiado. E nas preces, às vezes nós nos perdemos, não conseguimos estabelecer uma conexão com Deus de acordo com as leis divinas. Por isso até, inclusive, que dentro da oração que nos foi deixada pelo Pai, tem um trecho que fala, seja feita a tua vontade, porque a minha, eu não sei que rumo dar. Então, assim, se isso for bom para mim, legal, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Na oração, na prece que Kardec nos trouxe na semana passada, vocês vão perceber que em nenhum momento existe uma forçação de barra, no sentido de ser feita à vontade do dialogador ou do desobsessor. Existe uma fraternidade presente, um amor indiscutível dentro da prece apresentada por Kardec. Nós, quando tentamos fazer a prece, como que nós conduzimos a prece? Como que nós fazemos para chegar ao início dela? Era essa a proposta hoje, para a gente tentar entender que os mecanismos, as características que nos levam a construir a prece, elas não vão depender de um professor que tem uma linguagem acurada, ninguém precisa aprender a falar latim ou qualquer outra língua já antiga. Eu, esses dias, estava no Evangelho do Lar, e eu comecei com uma brincadeira, porque nós temos os filhos que acompanham, e aí eu comecei com os desafios de, quem vai fazer a oração de final é fulano, mas o fulano é uma criança. E o Amauri, assim, ele comprou a brincadeira e falou assim, Maurício, adorei a ideia. Então, fulano, prepara para a semana que vem, você vai fazer a prece de encerramento. E há 2 semanas atrás, nós tivemos uma criança que, de surpresa, de sopetão, ao final do nosso evangelho, ela virou e falou assim, hoje sou eu que vou fazer a prece de encerramento. Opa, que bacana, que legal. E ela fez a prece do anjo, Santo Anjo do Senhor. Não eram as palavras que a criança disse, mas a verdade de amor que saiu por aquela boquinha infantil atingiu o nosso grupo de Evangelho no Lar como uma marretada de positividade. Não tinha estudo, cultura, mas tinha amor dentro do coração e conseguiu compartilhar conosco de uma maneira incondicional. Uma criança. Uma criança nos conduziu a estabelecer uma conexão com Deus de uma maneira que foi muito linda. Pensemos nisso rumo aos processos obsessivos, que é para mantermos a conexão com o que estamos estudando. Então é por isso que a gente provocou esse bate-papo hoje. Meus queridos, estamos aí, é quase 10h30 da noite, eu até peço perdão um pouquinho que deu uma espichadinha. Desejo a todos uma excelente noite, um bom final de sexta-feira, que Jesus continue dentro dos seus lares, abençoando a todos vocês, abençoando ao Tavares, que não abre as portas aqui na Estação Web Rádio da Luz, abençoando aos parceiros da Web Rádio Estação da Luz também, que nos acompanham,
que essa bênção luminosa, essas rosas, essas pétalas de bênçãos, como diria André Luiz, ela chegue a todos os lares daqueles que nos acompanham, ou daqueles que, mesmo não nos acompanhando, tenham necessidade dessa bênção. Que o Criador leve a eles a sua gota de esperança, de amor e carinho. Sigamos em paz, fortes, firmes. Até a próxima sexta-feira. Aguardamos vocês aqui ansiosos. Beijo no coração. Meu irmão Enzio, muito obrigado pela oportunidade. Beijo no coração, chefe. Te vejo sexta-feira que vem de novo. Muito bem. Meu querido Maurício, um grande abraço. Nosso querido Tavares, um grande abraço. A turma de casa, um cheiro gigantesco. E para a próxima semana, como eu tinha te pedido, né, para a gente, agora sim, depois de entender o que... Primeira frase, a prece é um ato de adoração. Agora que nós entendemos o que é adoração, podemos mergulhar na prece. E aí nós vamos dar uma olhada, pessoal, já para vocês darem uma procurada, a partir da questão 658 até a questão 663. E aí nós vamos mergulhar um pouquinho para entender um pouquinho melhor o que é uma prece, né? E podermos ter um pouco mais de intimidade com Deus. Seria essa a ideia. E aí, como prece de encerramento, depois de tudo que a gente já viu de um ato de adoração, então vamos nos preparar, né? Hoje eu faço essa prece de encerramento das nossas atividades, deixando um abraço a todos. Então, façamos assim. Pai, se o Senhor precisar de mim, estou aqui. Faça-se de mim o que lhe convém. Obrigado, Pai. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.